Filipenses 2, versículos 19 ao 30. E hoje vamos ver que você precisa de ajuda para servir a Jesus. Filipenses 2, versículos 19 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor. Mas confio no Senhor Jesus, em quem em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado, porque não há nenhum homem como ele que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo. Mas também conheceis o caráter dele, e que, como filho ao Pai, tem servido comigo no Evangelho, de modo que espero enviá-lo a vós logo, assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei ter convosco em breve. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho, companheiro de lutas, vosso mensageiro, para prover as minhas necessidades, porquanto ansiava por todos vós, e estava muito angustiado, porque tinhais ouvido que ele estivera doente. E, de fato, esteve doente quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, enviei-o a vós com mais cuidado, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e para que eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e tratai-o com grande estima, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor. Nós te louvamos porque tu és bom, Deus. E eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor Deus fale aos nossos corações mediante o teu Espírito Santo. Que o Senhor fale a nossa alma, Deus, e que nós possamos entender a mensagem e aplicar a mensagem, Senhor. Que o Senhor trabalhe sobre nós nessa noite. Também peço, Deus, que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. É que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Você precisa de ajuda para servir a Jesus. Você precisa de ajuda para servir ao Senhor. Isso é importante. Por quê? Porque ninguém é útil no reino sozinho. Ninguém é útil no reino por si mesmo. Abram lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Versículo 19 ao 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor, no verso 19. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas, agora, eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Paulo aqui está descrevendo sobre a função do corpo, a função dos membros no corpo de Cristo, e ele vai demonstrar uma coisa, que nós precisamos dos outros e os outros precisam de nós. Se todo o corpo fosse orelha, onde estaria o corpo? E ninguém no corpo pode dizer que não precisa do outro. E essa mensagem é muito importante. Tanto é que Paulo vai trabalhar isso na carta aos Filipenses. Vai demonstrar que ele mesmo, Paulo, precisou de ajuda e que ele precisava de outras pessoas para servir no reino. Numa época onde o cristianismo é individual, é individualista, o trecho é fundamental. É interessante que nesse cristianismo individualista e clientelista, as pessoas acham que podem servir a Deus como podem ir ao mercado, como podem ir ao shopping. Eu estava vendo um documentário esses dias com a Leia, né, sobre o Hillsong. O documentário deu um monte de gente frustrada, realmente, um monte de desviado que queria pagar um serviço, recebeu o serviço, ficou bravo porque foi usado como cliente. Basicamente é isso. Mas o documentário mostra que, embora o Hillsong tenha ótimas músicas, e é de fato o melhor grupo musical
cristão gospel de todos os tempos. Eu acho que qualquer um que conheça um pouco a história da música gospel não pode discutir isso, né? De fato tem as melhores músicas, os melhores arranjos, os melhores cantores, mas quando você observa o que eles oferecem no culto é basicamente isso. Você vem, você se serve do melhor do sistema religioso pode te dar, você vai ter uma pregação motivadora, você vai ter um ambiente muito bem feito para que você seja recebido, você vai ter a melhor música, e realmente é a melhor música possível que alguém pode dar, né? Então você está sendo tratado como o quê? Como um consumidor. Logo, o grupo vai ter você como um cliente. Você vai sentir alguma coisa, você vai sentir uma certa presença, uma certa emoção, uma certa sensação, e as pessoas depois reclamavam que eram tratadas como clientes. Mas é isso que elas estavam procurando, um cristianismo individualista para caber na experiência religiosa desse século, onde eu vou no mercado religioso e eu pego aquilo que me agradou. Até falo, olha, eu gosto de lá, apesar de eles serem anti-gay, eu vou lá, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com o que eu faço, eu vou lá, assisto os cultos, e é exatamente esse sistema que nós temos hoje, um cristianismo onde você vai sozinho e você recebe sozinho, e você louva sozinho, e você sozinho quer o melhor serviço. E você então acha que você não precisa de ninguém para viver o cristianismo. Por isso que nós temos basicamente 16 milhões de desigrejados. Por quê? Porque eles acreditam que sozinho eles podem viver uma vida saudável diante de Deus. E Paulo vai demonstrar aqui nesse trecho que nem mesmo ele podia fazer tudo, e ele, Paulo, precisava de ajuda, ao contrário desse cristianismo clientalista que nós temos, esse cristianismo de shopping center. Então, baseado nisto, a gente vai entender hoje que nós precisamos de ajuda de pessoas, primeiro, pessoas que priorizem a Cristo, segundo, pessoas de caráter, e terceiro, pessoas reconhecidas pela igreja local. Cristianismo não se faz sozinho, servir ao reino não se faz sozinho. Um precisa do outro e o outro precisa do um. Dito isso, vamos ver então que precisamos de pessoas que priorizem a Cristo. Os versos 19 ao 21 e o verso 30 vai demonstrar isso. A gente vai ver aqui no verso 20, 19 e 20, primeiro, que Timóteo cuidava do estado das igrejas. Timóteo priorizava o estado das igrejas. Verso 19: mas confio no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado, porque não há nenhum homem como ele que sinceramente cuide do vosso estado. Aqui ele fala que eles já conhecem Timóteo, e eles sabem o caráter de Timóteo, eles sabem quem Timóteo é. Abram lá em Atos 16, verso 1. Vai dizer o seguinte: e ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego. Aí você vai caminhar no texto, lá no verso 11 até o verso 14, vai aparecer uma mulher chamada Lídia, e ali eles estão em Filipos, e ali ela é a primeira convertida de Filipos, e nasce então a igreja aos filipenses. Então a igreja já conhecia Timóteo, e Paulo aqui vai falar que Timóteo, ele se interessava pelo cuidado das igrejas. Ele fala que sinceramente cuide do vosso estado. Para nos ajudar no reino, nós precisamos de pessoas que se interessem pelo estado das igrejas, pela qualidade das igrejas locais, pela saúde das igrejas locais. Nós não podemos contar com pessoas que apenas querem se servir das igrejas locais. Quando você vai no shopping, você quer que o shopping te dê o melhor serviço. Você não está interessado na saúde do shopping. Por quê? Porque se ele não te oferecer um bom serviço e ele chegar a falir, você faz o quê? Você vai a outro shopping. Você vai a outro local, a mesma coisa no supermercado, uma loja e por aí vai. Na igreja local, para que você possa servir o reino, você tem que se coligar, se juntar com pessoas que priorizem a Cristo. E uma marca de quem prioriza a Cristo é uma pessoa que cuida do estado das igrejas, uma pessoa que se preocupa com a igreja local. Ela entende que uma igreja local é uma igreja que tem pessoas a qual Deus deu a vida, Jesus Cristo morreu por elas, e a saúde dessa igreja local é fundamental. Note que o cristianismo vivido por boa parte dos evangélicos não é assim. Elas não se preocupam com a saúde das igrejas, elas não se coligam com pessoas que estão preocupadas com o estado das igrejas. Eu vi agora há pouco no Facebook uma pessoa assim,
eu estou meio afastada, mas eu fui numa igreja e eu estou há 2 semanas aí esperando que alguém note que eu não estou indo. Essa pessoa é um dodói, é um bobalhão, essa pessoa é um bobalhão. Claro, existe o cuidado, a pessoa não é membro, a pessoa talvez não se apresentou e quer que a pessoa vá lá e estenda o tapete, por favor, apareça, nós precisamos de você. Quando na verdade a obrigação dela como cristão é o quê? É servir a Cristo. Claro que nós queremos ser chamados, cuidados, isso é feito. Porém, existe uma geração que é aquela coisa, eu fui na padaria, não me atendeu bem, eu não volto mais. Mas a gente observa aqui que no texto, Timóteo, ele se preocupava sinceramente com o estado da igreja de Filipos e com outras igrejas, porque Timóteo tinha o mesmo sentimento de Paulo, verso 20, porque não há nenhum homem como ele. A expressão aqui, nenhum homem como ele, é isopsíkos, isso literalmente é tendo a mesma alma. Ele e Paulo tinham a mesma alma, o mesmo sentimento. Ali no versículo 5 do capítulo 2, diz o seguinte, que age em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então, assim como Paulo tinha o mesmo sentimento, a mesma mente que havia em Cristo Jesus, Timóteo tinha a mesma mente, o mesmo sentimento que havia em Paulo, e ambos tinham a mesma mente, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Então, Paulo fala aqui que, Paulo está usando uma hipérbole, obviamente tinha outras pessoas como Timóteo, mas ninguém tinha esse sentimento. Então nós precisamos nos coligar e entender que a igreja local só vai para frente quando há pessoas que tenham o mesmo sentimento de Paulo. Qual o sentimento? Um sentimento que se preocupa sinceramente com o estado dos irmãos, com o estado da igreja local, o estado físico, obviamente, estado material, estado de saúde e estado espiritual. Infelizmente, o clientelismo evangélico, que é uma coisa tão terrível, ele tomou conta que a gente não pergunta mais se uma igreja é bíblica, mas sim, a tua igreja tem isso, a tua igreja tem aquilo, a tua igreja tem salinha infantil, a tua igreja tem ar-condicionado, a tua igreja tem um amplo estacionamento, o pastor da sua igreja tem PhD, quantos integrantes existem no ministério de louvor da sua igreja? Vocês têm a melhor guitarra, vocês têm o melhor teclado, vocês têm a melhor iluminação? Como é que é o banco? É confortável? Isso é uma pessoa preocupada com o estado da igreja ou preocupada com o seu próprio conforto? Preocupada com o seu próprio conforto. E notemos aqui que Timóteo não era assim. Timóteo era alguém que estava preocupado com o estado da igreja local. Spurgeon diz o seguinte, não vá onde tem a melhor pregação, e Spurgeon falando de pregação, né? Não vá onde tem a melhor pregação, e ele era o melhor pregador da Inglaterra do século XIX, não vá onde tem o melhor louvor, a melhor música, vá onde Cristo é pregado. Vá onde Cristo é pregado. E a gente observa, eu vou lá porque eu me sinto bem, eu vou lá porque tem bastante coisa. É o sentimento clientelista. Por isso que as pessoas acham que podem servir a Jesus sozinhas, porque elas são tratadas como clientes e elas querem ser tratadas como clientes. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente observa que não. Timóteo se preocupava com a igreja local. Abram ali em 1 Coríntios 4,17. 1 Coríntios 4,17. Diz o seguinte: por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos trará a lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda parte em cada igreja. Então Paulo envia Timóteo para onde? Para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era fácil? Muito difícil. Tinha lá gente que se embebedava na ceia do Senhor, as pessoas ficavam bêbadas. Tinha um rapaz que tinha um caso com a madrasta. Tinha outro grupo que não acreditava na ressurreição. Uma igreja difícil. Paulo envia Timóteo aonde? Para aquela igreja. Timóteo também é enviado depois para Éfeso. Então Timóteo ele vai ser enviado para onde? Para igrejas muito problemáticas. Igrejas a qual ele vai abençoá-los e tentar resolver o problema. Então nós observamos aqui que Timóteo de fato tinha um coração disposto, um coração que nós devemos ter. Nós devemos orar ao Senhor para que Ele mande a esta igreja local pessoas que tenham o mesmo coração, o mesmo desejo, para que nós possamos progredir na obra do Senhor. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém planta uma igreja sozinho. Ninguém serve ao Senhor sozinho. Se não houver pessoas a quem escutar, para quem eu pregarei?
Não tem como fazer nada sozinho. Um outro ponto, um outro personagem que vai aparecer no texto é possivelmente o obreiro responsável pela igreja de Filipos, o Epafrodito. Ele, Timóteo e Epafrodito, colocavam Cristo acima de suas próprias vidas, ali no versículo 21 e o versículo 30. Porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo. Agora o versículo 30, falando de Epafrodito, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Temos aqui algo interessante. Fala que Timóteo não busca o que é seu, busca o que é de Cristo, busca priorizar a Cristo. E fala que Epafrodito, para cumprir um serviço para com Paulo, chegou até bem próximo do quê? Da morte. Essas pessoas estão preocupadas em serem servidas ou em servir ao reino? Em servir ao reino. A gente observa que nós precisamos de pessoas que priorizem a Cristo de tal modo que Cristo seja colocado até mesmo acima de suas próprias vidas. Devemos priorizar a Cristo e não o nosso conforto, nossos gostos, o nosso ministério, seja lá o que for que eles chamem. Devemos colocar a Cristo e buscar a Cristo e não buscar o que é nosso. Já tem gente que busca o que é seu. Eu vou na igreja porque falaram que se eu for na igreja, tudo na minha vida vai melhorar. Isso é mentira, E a pessoa que de fato é enganada, quando acredita nisso, ela também é culpada, porque ela está indo procurar um serviço. Abram ali em 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10, 24. 1 Coríntios 10, 24, diz o seguinte: ninguém busque o proveito próprio, antes cada homem a riqueza do outro. A expressão riqueza é adicionada na King James, ela não está no original, mas o sentido é esse. Você não vai buscar o seu próprio benefício, você vai buscar enriquecer o outro. Agora, enriquecer de que maneira? Espiritualmente, que a pessoa cresça, que a pessoa seja um cristão melhor, a edificação do outro. Então o texto vai dizer que nós não devemos buscar o nosso próprio proveito, nós não devemos servir na igreja buscando o nosso próprio benefício. Eu devo servir na igreja para que o outro seja abençoado, para que o outro seja enriquecido em Cristo, porque foi isso que Cristo fez. Então aqui no texto de Timóteo e Epafrodito, nós observamos que Timóteo e Epafrodito não buscavam os seus interesses, buscavam as coisas que são de Cristo. Para que nós possamos avançar no reino, nós não podemos fazer isso sozinho e não podemos fazer isso mal acompanhados. É um texto muito simples que Paulo está abrindo o coração de pessoas que o ajudaram, de pessoas que estiveram com ele. A gente pensa, o apóstolo Paulo. Paulo não faria nada sozinho. O que seria Paulo sem um Barnabé que o discipulou, que o chamou do lado, que o apresentou à igreja, fez com que a igreja não tivesse tanta desconfiança dele? O que seria do Paulo, por exemplo, sem Febe? Sabe o que Febe fez? Febe é a pessoa que leva a carta de Romanos à igreja em Roma. Imagina sem Febe, não haveria carta aos Romanos, que é talvez a principal epístola, ou a mais famosa, junto com Gálatas de Paulo. Então nós observamos que ninguém faz nada sozinho e nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Epafrodito e Timóteo, a qual, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida. Como nós fazemos caso da nossa vida? Como nós, como crentes, como servos do Senhor, nós priorizamos a nossa vida? Como nós achamos que a igreja do Senhor é um adendo, é um apêndice em nossa vida que, por sinal, às vezes fazemos aos domingos, às quartas, na escola bíblica, alguma coisa assim. Só que a obra do Senhor, e ela se faz através da igreja, a obra do Senhor não é uma coisa na nossa vida, ela é a nossa vida. Ela é a nossa vida. Você não tem uma profissão e por acaso é crente. Você é crente e tem uma profissão para que nessa profissão Deus seja glorificado. É isso que o texto nos ensina, é isso que o texto nos diz. Então observamos aqui que precisamos de pessoas que priorizem a Cristo. Certa feita eu vi uma pessoa reclamar que os pastores, estão autoritários, que os pastores só pensam neles, que os pastores, e de fato existe, que os pastores querem a glória, que os pastores isso, aquilo, outro. E aí eu falei para essa pessoa, não, eu concordo. Agora, quem é que escolhe os pastores? Na Igreja Batista.
Quem é? É os membros. Os membros buscam o quê? Estão buscando pastores que satisfaçam aquilo que elas querem. Eles querem pastores grandiosos. Eles querem pastores, aquele pastor tem autoridade. Só que quando ele mostrar autoritarismo em relação a eles vão falar o quê? Mas pastor é autoritário. Mas pastor é isso, pastor é aquilo. Mas pastor vive viajando, vai estar viajando toda hora, nunca aparece na igreja, mas antes vivia viajando. Por que eu estou dizendo isso? Porque o culpado desse sistema de clientelismo não é só aqueles que vendem o produto, são aqueles que compram o produto, aqueles que alimentam esse mercado. Eles são tão culpados quanto as pessoas que vendem. Então a gente vê no texto bíblico uma religião totalmente diferente, onde Paulo fala, olha, se não fosse Timóteo e Epafrodito, eu estaria perdido, né? Paulo aqui está elogiando 2 obreiros que o abençoaram. Então precisamos de pessoas que priorizem a Cristo, pessoas que trabalhem em prol de Cristo, pensando em Cristo e Cristo acima da sua própria vida. Em um outro aspecto, e quem prioriza a Cristo vai ter isso, precisamos de pessoas de caráter. O verso 22 ao 25, mas também conheceis o caráter dele. Na CF está a experiência dele, né? A expressão é docme, caráter aprovado, alguém experimentado, por isso experiência. Vocês conheceram que ele foi experimentado e aprovado, ele é alguém de caráter, um caráter aprovado. Ali em Atos 16, agora o verso 2, precisamos de pessoas de caráter. As pessoas buscam, às vezes no reino de Deus, pessoas criativas, pessoas de talento, e que bom, mas precisamos de pessoas de caráter. Ele não tem um caráter tão bom, mas ele prega tão bem, não serve, né? O verso 2, ali falando de Timóteo, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e Icônio. Ele foi chamado a Paulo, mas ele já tinha um bom testemunho. Ele foi experimentado, ele trabalhou naquela igreja. Paulo fala, nós precisamos de pessoas de caráter, pessoas que tenham caráter, pessoas que foram experimentadas. E para ser uma pessoa de caráter em Cristo, a qual nós possamos nos aliar em prol do avanço do reino, é necessário uma coisa, principalmente, precisa ser regenerado. Abram lá em Ezequiel 36, 25 ao 27. Ezequiel 36, 25 ao 27. Diz o seguinte: então eu aspergirei água limpa sobre vós e ficarei limpos de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e vos tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os fareis ou os cumprireis. Nós precisamos de pessoas regeneradas. Para termos a ajuda para servir a Jesus é necessário pessoas regeneradas. Um lema dos batistas é que a igreja deve ser composta somente de pessoas regeneradas. Se for identificada uma pessoa não regenerada na igreja, ela deve ser exortada a se arrepender e crer, e ela deve ser excluída da igreja. Porque a igreja é composta somente de regenerados. A parábola do joio e do trigo se aplica ao mundo. A Bíblia fala que o campo é o mundo, o campo não é a igreja. No mundo vai ter gente crente e gente não crente, a gente não pode fazer nada em relação a isso. Deixa que Deus faz. Mas na igreja local, somente pessoas regeneradas. E porque Paulo fala, conheceis o caráter dele. Quanta gente talentosa que toca muito bem, que prega muito bem e não tem o caráter de Cristo. Quanta gente que tem muito talento. Eu sempre falo, a pessoa dança, a pessoa canta, a pessoa não sei o quê, como é que aquela pessoa não pode ser crente? O talento que ela tem. Eu duvido achar algum ministro de louvor numa igreja que cante mais que o Fred Mercury. Eu duvido. Alguém que pode procurar à vontade. Dessas igrejas tem ministério de dança, alguém que faça uma coreografia melhor que o Criminal Smoke, né, do Michael Jackson. Né? Não vai ter. Vai ter? Não vai. Não vai ter. Algum guitarrista de igreja que toque mais que o Jimi Hendrix. Vai ter? Alguém conhece? Não vai ter.
são talentosíssimos e ninguém é mais talentoso do que eles, né? Porque caráter é importante, porque caráter de Cristo, a aprovação de Cristo, é necessário regeneração. É preciso ser crente para servir na igreja. Paulo fala, olha, vocês conheceis o caráter de Timóteo. Vocês sabem que Timóteo tem um caráter aprovado, docme. Vocês sabem que ele foi aprovado, ele foi experimentado, e vocês viram um bom testemunho nele. Então ele está falando, recebam Timóteo aí. Ele não falou, recebam Timóteo porque Timóteo ele tem PhD, porque Timóteo ele sabe tocar 512 instrumentos, porque Timóteo foi para os Estados Unidos, foi para a Alemanha. É isso que a gente faz hoje em dia. O que Paulo fala? Recebam Timóteo. Por quê? Porque Timóteo tem o quê? Caráter. Aparentemente o cristianismo que a gente vê na Bíblia é um pouco diferente do que nós temos visto. Um pouco diferente do que nós temos visto. E a gente tem que entender que talento sem regeneração de nada vale. De nada vale. É interessante, e isso é uma lástima, né? Pastores que adulteram e continuam no ministério. Davi adulterou. Mas Davi não era pastor. Davi tinha um cargo político, né? Ele era um rei, não era pastor, e a vida dele foi absolutamente desgraçada depois disso, né? A vida dele foi arruinada, a vida familiar dele foi arruinada. E a gente observa, não, mas como é que eu vou afastá-lo do ministério se ele tem tanto talento de pregação? Se ele tem tanta capacidade de pregação? Paulo fala, olha, vocês não sabem que Timóteo prega muito? Não, vocês não conhecem o caráter de Timóteo? Aliás, Paulo fala que a pregação dele, Paulo, era desprezível. Um outro ponto que precisamos entender, que pessoas de caráter têm. Pessoas de caráter, a qual devemos nos aliar para servir ao Senhor Jesus, elas têm um coração de servo. Verso 22. Mas também conheceis o caráter dele, que, como filho ao Pai, tem servido comigo no Evangelho. A palavra servido ali é a mesma palavra que aparece ali no versículo 7 do capítulo 2. Mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo. A mesma palavra. Lembra que Paulo e Timóteo tinham o mesmo sentimento de Cristo? Mesmamente? Agora, eles têm a mesma disposição de servo. Para servir no reino, olha que coisa óbvia, é necessário ter um coração de servo, que tem servido comigo. Que tem servido comigo. E a gente observa hoje que, infelizmente, as pessoas querem ser servidas. O sentimento de clientelismo que opera nas igrejas locais. É uma coisa muito triste, transformar a igreja do Senhor em um balcão. Mas Paulo fala, olha, vocês sabem que Timóteo tem servido comigo no Evangelho, ele tem feito servo comigo. Timóteo ali é um escravo. Fazendo uma tradução do texto grego, seria basicamente o seguinte: como um filho com seu pai, ele trabalhou comigo como um escravo para o Evangelho. Uma tradução seria mais ou menos assim, né? Porque a expressão, as Bíblias elas foram traduzidas, né? Aqui nós temos, a King James aqui, por exemplo, 1611, a Almeida vai traduzir a sua versão, vai terminar a tradução em 1681, e havia ali a escravidão naquela época, então eles não colocavam escravo, eles colocavam servo, para dar uma certa amenizada, para que possivelmente o europeu lendo não ficasse um pouco escandalizado, né? Mas a expressão doulos é escravo, a expressão servo é diaconoi, diácono. Então ali vai dizer o seguinte, para que ele seja um escravo, ele tem servido como um escravo comigo no Evangelho. Então devemos nos ver como escravos do Senhor. A gente entregou o que para Jesus? Não foi a nossa vida? Eu te entreguei a minha vida, então a vida não é mais sua, então eu vou trabalhar em conjunto com outros como um escravo para o Senhor. E escravo fica cansado, escravo nem sempre, ou quase nunca, recebe o reconhecimento devido. Escravo muitas vezes está estafado, escravo muitas vezes está desanimado, mas ele tem um dono, e nosso dono é maravilhoso, e ele trabalha em prol do seu dono. E ele trabalha, imagina só, você está lá, você é um escravo, está lá servindo seu servo, e outro escravo não olha para você direito e fala, não vou mais servir. Não, aquele escravo não olhou para mim direito, não gostei, não vou mais trabalhar. É isso que muitos crentes fazem. Porém, a gente observa aqui no texto que o Senhor nos mostra que precisamos ter um coração de servo. Não é o que a igreja vai fazer por mim, o que eu posso fazer para abençoar o povo de Deus que ali se reúne, o que eu posso fazer para ser útil ao povo de Deus.
Como eu posso ser útil? De que maneira eu posso ser útil ao povo de Deus? Eu lembro quando eu pedi ao pastor Jota, pastor, eu quero fazer seminário. Que bom, vem aqui amanhã, às 4 da tarde, alguma coisa assim. Eu fui todo animado. Agora eu vou para o seminário, vai ser maravilhoso. Aí ele pegou uma faquinha. Toma, o que é isso? Não, é que tem matinho ali para você tirar. Eu queria fazer seminário. Então começa assim. Eu fui. Eu confesso que, a hora que eu estava tirando matinho, é maluco, porque ele está fazendo isso. Mas foi necessário. O que ele estava me ensinando? O pastor é aquele que deve servir em tudo que for preciso. Mesmo que o pastor não saiba pintar, ele tem que ir aqui pintar e depois ser corrigido. Tem que fazer isso. Tudo o que for necessário, o pastor vai servir. Onde não tiver ninguém, ele vai ter que servir. Domingo passado, todo mundo sem voz, eu o único abençoado com voz, porém não uma voz bonita, foi lá e foi terrível, mas a gente conseguiu chegar ao fim. Por quê? Porque devemos ter um coração de servo. E eu louvo a Deus que essa igreja tem pessoas com coração de servo. E devemos continuar a ter um coração de servo, coração de escravo. Um outro ponto de pessoas com caráter são cooperadoras. Verso 25. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho, companheiro de lutas ou de combates, e vosso mensageiro para prover as minhas necessidades. Literalmente aqui, é companheiro de trabalho e companheiro de embates, de lutas, porque servir no reino não é fácil. Por isso que existem lutas. E onde há lutas, há vitórias, mas também há o quê? Derrotas. Onde há lutas, há momentos que você consegue passar a adversidade, mas há momentos que você recebe um soco no meio do estômago, porque é uma luta, e uma luta árdua, e uma luta que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E Paulo fala, meu companheiro de trabalho e companheiro de luta. Eu acho incrível como tem pessoas que acreditam que podem batalhar no campo de batalha do Senhor sozinhas. Essas pessoas, elas não estão batalhando. Elas acham que estão, elas já perderam. Elas já estão de canto na labuta do reino. Elas não estão lutando pelo evangelho. Eu tenho um ministério, eu sou um missionário, eu não estou filiado a igreja nenhuma, eu vou lá e prego. Essa pessoa não está combatendo com ninguém? Essa pessoa não está lutando com ninguém? Essa pessoa não é companheiro de ninguém? E Paulo fala, meu companheiro de trabalho. Nós precisamos de companheiros de trabalho, porque não conseguimos trabalhar sozinho. É impossível trabalhar sozinho. Um pastor, ele não é o único personagem que faz o sucesso de uma igreja ou um fracasso de uma igreja. Quando uma igreja vai bem, o pastor não é o único responsável. E quando uma igreja vai mal, o pastor não é o único responsável. Todos, porque é um único corpo. E o corpo junto tem que lutar e trabalhar. Então nós precisamos orar ao Senhor para que o Senhor mande pessoas de caráter. E nós vamos orar ao Senhor para que nós continuemos a ser pessoas de caráter cristão. Não digo pessoas perfeitas, impecáveis, porque ninguém é, mas pessoas que têm um coração de servo, pessoas que foram aprovadas, têm um caráter de Cristo, pessoas que são regeneradas, pessoas que são companheiros de trabalho. Aonde eu posso lutar com você, aonde eu posso trabalhar com você, aonde eu posso estar com você para que o reino avance. Como eu posso me dispor a isso? Pessoas que assim pensem, porque Paulo tinha Timóteo, Epafrodito e outras pessoas, aqui ele cita Timóteo, porque ele está enviando Timóteo e Epafrodito, que foi enviado da igreja de Filipos. Pessoas com essa característica. Note que você vai lá para as características de um pastor em 1 Timóteo capítulo 3, você não vai ver que ele tem que ser criativo, que ele tem que ser carismático, irrepreensível, marido de uma única esposa, apto ao ensino, não dado a lucro desonesto, não violento, não dado a vinho. São marcas de caráter, não são marcas de talento. E numa geração e eu já testemunhei isso, de coach cristão, que diz o seguinte, olha, você não pode se relacionar com gente no nível mais baixo que você. Você não pode fazer isso. Você tem que se relacionar com pessoas no mesmo nível ou acima, o que seria a contradição, porque a pessoa acima não deveria se relacionar com ela. Aí imagina essa pessoa, coach cristão no século I. Você não pode seguir aquele carpinteiro de Nazaré, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Siga Caifás. Caifás vai te ajudar. E é assim que nós observamos. Para que você possa trabalhar no reino,
você precisa de ajuda, mas não qualquer ajuda. Ajuda de pessoas de caráter. Nós vemos, e graças a Deus, eu sempre, desde que me converti, sempre tive uma noção que músico é músico, e levita não existe mais, porque é da tribo de Levi. Ou você é da tribo de Levi, ou você voa, é levita, né? Só isso, né? Não tem mais levita, né? Ah, mas os levitas no templo, não, os levitas, uma parte cantava, a outra parte limpava o chão, o sangue que estava ali, né? Era o serviço no templo. Eu sempre tive a noção que eles eram apenas músicos, que a igreja evangélica moderna, ela bota os músicos lá em cima. Aí quando agora com rede social começa a aparecer os escândalos, meu Deus do céu, são músicos talentosos. Nada além disso. Nada além disso. Você pode cantar uma música de um cantor que é muito talentoso, né? Que vai lá aos pés, que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, e vê que ele tem 512 casamentos. É uma pessoa talentosa que fez uma música talentosa, uma música bonita. Mas a gente não precisa de pessoas talentosas, precisa de pessoas de caráter. E a terceira marca, o terceiro ponto aqui, pessoas reconhecidas pela igreja local. É uma pessoa, em primeiro lugar, que coloca a obra de Cristo, que Cristo é prioridade na vida, pessoa de caráter, e pessoas sejam reconhecidas pela igreja local. Esse é o sacerdócio universal de todos os santos, de todos os crentes, que tanto a Reforma falou. O verso 25 ao verso 30, o verso 25: contudo julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho, companheiro de lutas, vosso enviado ou vosso mensageiro, para prover as minhas necessidades. Verso 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir a falta do vosso serviço para comigo. O que temos aqui, Epafrodito? Vosso enviado, vosso mensageiro. A palavra mensageiro aqui, enviado, é apóstolos. Mas para não dar confusão, a gente coloca enviado, mensageiro, que é a tradução de apóstolo. Ele foi um mensageiro, um enviado da igreja de Filipos. Isso é fundamental entendermos. Por quê? Porque as pessoas acham que existe carreira solo no cristianismo. A menos que você esteja no século XVI, dominado por uma igreja estatal, onde não tem mais nenhum crente, você não tem carreira solo. Você não tem carreira solo. Aqui fala, vosso enviado. Quem enviou Epafrodito? A igreja. Ele servia sobre os cuidados, sobre a disciplina de quem? Da igreja local. Abram ali em 1 Timóteo 16, 17. 1 Timóteo não, 1 Coríntios 16, 17. Coríntios 16, 17. Alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque o que estava faltando da vossa parte eles supriram. Aqui mais gente enviada para ajudar Paulo. Enviada por quem? Por uma igreja local. Isso a gente tem que entender. Nesse cristianismo clientelista, você não tem vínculo com uma comunidade de fé. Você tem o seu ministério. É meu, tá? É meu. Claro que em aspecto particular do ministério, obviamente, mas é meu e eu faço o que eu quiser e eu não preciso de ninguém e nem da igreja local. Essas pessoas a gente não deve se vincular. Devemos se vincular com pessoas que foram reconhecidas. O que significa? Eu tenho chamado pastoral, legal. Quem vê? Não, eu. Tá, e quem mais? Não, eu vejo. Tá, e quem mais? Não, é eu e Deus. Eu sempre digo que eu tinha chamado pastoral antes de manifestar o chamado, mas eu só fui de fato ser digno de ir para o seminário ou de fazer os trabalhos pastorais quando esse chamado se manifestou. Por quê? Porque se está no meu coração e ninguém está vendo, a culpa não é de quem não está vendo. Como é que eles vão ver meu coração? Eles precisam ver aptidões claras desse chamado. Isso para qualquer outra coisa. Eu tenho chamado tal, e quem vê? Ninguém vê. Ninguém vê. Metade das pessoas que vêm mexer a paciência no direct ou no coisa do Facebook, começa, não sei o que, porque isso está errado, isso aqui. Eu pergunto, você congrega onde? Não, veja bem. É sempre assim. Não, porque eu fui, mas uma igreja não é tão boa, tem umas coisas que eu não gostei. É uma coisa incrível. Pessoa perfeita. Né? Então por que você não abre um trabalho? Porque aí também não quer abrir um trabalho. Por quê? Porque aí tem responsabilidade. Ainda bem que não abrem, graças a Deus. Né? Mas o que isso demonstra?
que nós precisamos da igreja local para tudo, precisamos uns dos outros para tudo. Por quê? Porque até mesmo os pastores foram escolhidos pela igreja. Abram ali em Atos 14, 23. E essa passagem é daqueles termos gregos que precisaria de 2 ou 3 palavras para expressar o que ela quer dizer. Atos 14, 23, diz o seguinte, no versículo 23. E havendo-lhes ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, os recomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui, havendo-lhes ordenado, queirotonel, é escolhido por eleição, por levantar de mão. A serva vai colocar por comum consentimento, né? Porque as duas expressões estão corretas. Por quê? Porque a igreja escolheu, mas quem indicou apresentou. Aqui você vê todo o contexto, é o trabalho de Paulo ali, né? Ele vai falar que eles ensinaram, que eles confirmaram, que eles exortaram, e eles ordenaram presbíteros, pastores, anciãos. Eles fizeram isso, e a igreja verificou isso, né? A igreja apontou, e sobre a supervisão de outros presbíteros, eles então foram eleitos presbíteros, foram eleitos pastores. O que demonstra a importância de 2 coisas aqui para a gente. Primeiro, a igreja tem que observar e reconhecer o chamado, eleitos por comum consentimento da igreja e de Paulo e dos presbíteros que ali estavam. Mas ele tem que ser reconhecido pela igreja e tem que ser sim acompanhado por pessoas mais experientes. Ali em 1 Timóteo 4,14, e observe que para a escolha pastoral, não é uma coisa me deu na telha, eu sou pastor, aleluia. Não é assim. A gente precisa dos outros para caminhar com Cristo. Ali em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Diz o seguinte, né? Não negligencies o dom que há em ti, a qual foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Isto é, a igreja reconheceu, havia até uma profecia para Timóteo, naquela época era muito mais comum, havia até uma profecia para Timóteo, porém, a igreja reconheceu, a igreja votou, e quem ordenou? Um conjunto de outros pastores. O que ocorre hoje? Não, eu sou pastor, a igreja não vem, não interessa, eu vou ali abrir a minha. Quem ensina um médico a ser médico é outro médico, concorda? É o natural. Quem ensina um músico a tocar é outro músico. O que acontece? Deus me deu o chamado. A igreja não reconhece, outros pastores não reconhecem, falam, o sistema está contra mim. Mas esqueça o sistema. Pensa num texto bíblico, olha. Epafrodito foi enviado pela igreja, foi reconhecido pela igreja, a igreja viu bom testemunho dele. Ali o Timóteo, olha, Timóteo tem chamado pastoral. Timóteo foi reconhecido por outros. É o que a gente chama hoje de concílio, né? O concílio para estabelecer, para ordenar um pastor. A menos que você esteja no século XVI, um grupo anabatista, onde o seu pastor foi assassinado pelo Estado e você está a quilômetros distante de qualquer outra coisa, aí se você ali vê nesse local uma pessoa com chamado, uma pessoa que é um pastor e você não tem como avisar outros, aí sim a igreja reconheça. No nosso ambiente, onde você tem muitos pastores e homens de Deus, faz sentido alguém se autoproclamar ou fazer com que a igreja autoproclame ele alguma coisa? Não faz nenhum sentido. O que isso nos demonstra, amados irmãos? Que os pastores foram escolhidos pela igreja porque até os pastores precisam de outras pessoas para serem pastores. Afinal, se a igreja não reconhecer o chamado, a quem eu vou pastorear? E se outros pastores não puderem orientar esse pastor que acabou de ser chamado, ou de fato tem chamado, como ele vai aprender? O que a gente tem visto, infelizmente? Um cristianismo individualista. Eu quero abrir a minha igreja, ninguém viu chamado em mim, por N motivos, porque eu estou no 18º casamento, seja lá o que for, né? Mas os outros pastores não viram chamado em mim porque tem inveja? Ou a igreja não viu chamado em mim porque a igreja não quer me dar oportunidade? Pode acontecer, você pode cair nas mãos de pessoas injustas e uma igreja injusta, isso pode ocorrer. Aí você faz o que? Ou você demonstra o chamado, ou você vai a outra comunidade local, e essa comunidade local vai ver o chamado em você. O fato é